Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Mundo dos Investimentos. Hoje vou tentar responder uma dúvida muito comum que eu recebo e que eu vejo muitas pessoas terem, que é: qual é a melhor hora de vender as minhas ações? Resolvi entrar no mercado de ações, escolhi boas ações, mas qual é a melhor hora de vender? Como é que eu sei a melhor hora de vender? Vamos tentar bater um papo sobre esse assunto hoje. Espero que você fique comigo até o final. Meu nome é Roberto Francischini, para você que não me conhece, para você que está chegando hoje, é a primeira vez que está me vendo. Trabalho já no mundo financeiro há mais de 13 anos, sempre atendendo clientes com necessidades de alocação de carteira, fazer seus investimentos, seus planejamentos, e eu resolvi colocar todo o meu conhecimento à disposição das pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre o mundo dos investimentos, porque eu acredito que é o caminho mais curto e mais fácil para a liberdade financeira, né? Liberdade financeira, algo que muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas desejam, querem e não tem noção de como conseguir, de como chegar lá, não sabem o caminho para chegar até lá. Então eu acredito que o conhecimento financeiro, dos instrumentos financeiros, do mercado, dos produtos, como tudo funciona, vai fazer com que você tenha liberdade no primeiro momento de fazer as suas próprias escolhas. Sempre começo os meus vídeos e os meus podcasts falando isso, para que você se torne autônomo, que você não precise de mais ninguém para fazer os seus investimentos e para tomar decisões de investimento, principalmente, porque ninguém melhor do que você mesmo sabe o que é melhor para a sua vida, para os seus investimentos, para o seu futuro, e tendo isso como prioridade, só você vai saber escolher os melhores investimentos que cabem para você, que fazem sentido para você. Então o meu objetivo aqui é sempre trazer um tema, trazer um conhecimento para que você vá enriquecendo, vá criando essa bola de neve de conhecimento financeiro para que você consiga atingir a sua independência financeira lá na frente. Primeiro vem a autonomia, né? Eu tenho essa filosofia. Primeiro você se torna autônomo financeiramente, conhece tudo que é possível, faz as suas escolhas, os seus aprendizados, para que a independência financeira chegue para você da maneira que você quer, da maneira que você imagina, e não da maneira que um terceiro, algum outro profissional queira. Nada contra os profissionais, mas mesmo que você tenha auxílio de um profissional, eu sou um profissional da área, auxilio os clientes nisso, mas é muito mais simples, muito mais fácil a gente aconselhar e falar sobre investimentos com alguém que já conhece do que com alguém que não conhece, porque às vezes a gente não consegue captar quais são de fato as verdadeiras ambições, os verdadeiros sonhos dos clientes. E quanto mais você souber, repito, mais fácil vai ser a independência financeira para você. E como eu sempre falo que no mundo dos investimentos não dá para ignorar as ações, né? Se você ainda não investe em ações, parabéns por estar aqui. Você tem que ir quebrando essa barreira aos poucos, né? Eu sempre digo também que a falta de conhecimento impede que você faz com que você perca muitas oportunidades, e ações é uma delas, né? Se feita da maneira correta, seguindo a sua estratégia, o seu objetivo, as suas visões, se feita da maneira correta, com o seu objetivo, com as suas visões, não há instrumento melhor, tá? Mas é claro, você precisa tomar cuidado, você não necessariamente deve colocar todo o seu investimento em ações. Então, tenha cuidado, mas considere essa modalidade de investimento. E para quem já começa, né, para quem está no mundo dos investimentos, que já começou a investir em ações, que já se apaixonou por esse mundo, inclusive em conversas com alguns amigos já me fazem essa pergunta com muita frequência. Tá, cara, mas beleza, eu comprei as ações, eu gosto daquela empresa, daquele setor, mas como é que eu sei a hora de vender, né? Como é que eu faço para realizar lucro naquele investimento que eu estou fazendo?
E assim, não tem uma resposta correta, né? Investimento é algo que é muito pessoal, tem muitas teorias, muitas filosofias de investimento. E se eu falar para você que existe uma maneira correta, eu estaria sendo desonesto. Não há maneira correta. Tem gente que gosta de comprar e vender no mesmo dia, que a gente chama de day trader. Tem gente que gosta de comprar baseado em gráficos, que a gente chama de análise gráfica ou análise técnica. Tem gente que acredita que comprar ações, escolher, né, ter um trabalho maior em escolher as ações para que elas sigam com você a vida inteira, que a gente chama de buy and hold, seja também a melhor estratégia. E como eu falei para você, o meu objetivo aqui é que você conheça tudo, que você tenha a noção de tudo, para que você escolha aquilo que é melhor para você. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre o mundo das ações e que horas você deve vender os seus papéis. Nós estamos passando por um momento muito otimista para as ações, muito de grande expectativa, muitas pessoas ganhando dinheiro com as ações, o índice Bovespa subindo há 4 anos seguidos, né? Nesses últimos 4 anos, com o fechamento de 2019, subiu 160%, que é uma rentabilidade maravilhosa, vamos admitir. Então, muitas pessoas entraram nesse mundo das ações, principalmente o ano passado. O ano passado a gente teve mais de 100% de crescimento do número de investidores na Ibovespa. Ou seja, se eu não me engano, mais de 600 ou 700 mil, não tenho esse número de cabeça, não sou muito bom de memória de números, mas eu acho que foi isso, mais de 700 mil pessoas entraram na Bolsa o ano passado. Então essas perguntas ficaram cada vez mais latentes, as pessoas querem saber. E vamos do início, né? Para você que está chegando agora, primeiro vamos lá no básico, né? Para a gente contextualizar um pouquinho e ir aumentando o grau do nosso bate-papo. Por que as empresas lançam ações na Bolsa? Qual é o objetivo disso? Por que uma empresa resolve se expor, colocar a sua gestão, a sua estratégia no mercado, aberta ao mercado inteiro? Por que ela faz isso? Uma maneira muito simples de se responder isso é uma das maneiras mais fáceis e mais baratas de se financiar, né? Ou seja, quando uma empresa desse porte, uma Petrobras, uma Vale, um banco, uma siderúrgica, tem a necessidade de um grande aporte de capital ou para fazer uma ampliação no seu projeto de expansão, numa nova fábrica, num novo projeto em outro país, sei lá qual é o projeto que uma empresa pode ter, ela vai precisar de dinheiro, dependendo do projeto. Vamos pensar, por exemplo, na Petrobras, que tudo é gigantesco, né? Qualquer investimento vai na casa dos bilhões. Então a maneira mais barata de se captar esse recurso é no mercado. E quando a gente diz no mercado, é colocar ações à disposição do mercado para que o mercado compre essas ações, né? E essa primeira emissão, que a gente chama de emissão primária, que é quando as ações saem da empresa para o investidor, essa primeira compra, esse dinheiro vai todo para o caixa da empresa. E aí a empresa capta esse recurso e vai tocar os seus projetos. A partir daí, ela passa a ser visualizada no mercado de portas abertas. Ela é obrigada a divulgar balanços trimestralmente, ela é obrigada a seguir regras de governança, seguir regras de contabilidade, regras da CVM, enfim, ela abre as portas do seu negócio em troca de um capital mais barato, né? E é basicamente por essa razão que elas abrem o seu capital, né? Para estar em linha também com o que há de melhor em gestão estratégica, gestão financeira, enfim. E por que, né, agora pensando do nosso lado, do lado do investidor, por que o investidor compra ações na Bolsa? Porque é a maneira mais fácil, mais simples e mais barata de você se tornar sócio dessas empresas, né? E quando eu digo sócio, é sócio mesmo. Você está comprando cotas de capital
de uma empresa qualquer. Então, quando você compra ações da Petrobras, você é sócio da Petrobras, passa a fazer parte do quadro societário da empresa. E assim serve para qualquer empresa que está listada na Bolsa. Seja banco, seja empresa aérea, empresa de varejo, qualquer coisa. Você quer se tornar sócio da Magazine Luiza? Você pode. Você quer se tornar sócio do Itaú? Você pode. Você quer se tornar sócio da Petrobras? Você pode. Enfim, tem lá mais de 400 empresas à sua disposição para você escolher. E por que você deveria comprar ações? Por que a gente compra ações? Primeiro, porque a gente pode se tornar sócio dessas empresas. Pode receber dividendos dessas empresas. Ou seja, conforme elas lucram, elas vão distribuindo esse lucro entre os acionistas, né? Porque ela passa a ter essa obrigação de retornar valor, de retornar riqueza para os seus acionistas. Sejam aqueles que estão na Bolsa, sejam aqueles que estão fora da Bolsa, né? Porque a gente tem acionistas não só dentro da Bolsa, a gente tem donos, vamos chamar assim, das empresas, acionistas majoritários, enfim, fundos de investimento, enfim, não vamos entrar muito nessa questão. Mas a partir do momento que uma ação entra na Bolsa, só faz sentido ela estar na Bolsa se ela for entregar valor e riqueza ao seu acionista, né? E para isso ela precisa crescer, ela precisa melhorar a sua gestão, ela precisa adquirir novas empresas, novos mercados, ela precisa evoluir, né? E aí você vai escolher empresas que estejam com essa mentalidade, tá? A gente vê muito, então eu queria, só para a gente finalizar esse básico, para você entender por que as empresas lançam ações na Bolsa, por que é bom para nós, investidores, por que a gente compra ações na Bolsa. E agora vamos tentar começar a entrar no assunto que eu me propus a falar hoje, que é quando vender as ações. Quando você deve vender as ações. Antes de você vender as ações, você precisa comprar as ações. Isso é óbvio, é meio lógico, né? E aí vem uma outra pergunta. Mas como é que eu escolho as minhas ações? Qual é a melhor maneira de escolher as minhas ações? Como eu sei aquela ação que é melhor, que é pior? Como é que eu sei que está caro? Como é que eu sei que está barato? São perguntas difíceis de te responder, mas existem caminhos que você pode seguir para que você siga um roteiro e chegue a essa conclusão, né? Então, assim, a gente sempre encontra no mercado, nas corretoras, nos relatórios, informações de o que comprar, né? Então, normalmente você tem lá na corretora X a carteira dela, a carteira da corretora Y, recomendações de compra. É muito mais fácil você achar recomendações de compra no mercado, mas é mais difícil você achar recomendações de venda, né? Claro, se você seguir uma carteira de uma corretora, por exemplo, se a corretora troca de ação, né, ela tem lá 10 ações na sua carteira e no mês de fevereiro ela resolveu trocar as ações A pelas ações B, né? Então significa que ela está falando para você indiretamente, olha, vende as ações B e compra as ações A. Provavelmente vai ter lá um relatório dizendo por que ela está fazendo essa troca, quais foram os fundamentos que motivaram essa troca e tal, né? Você pode seguir esse tipo de carteira, mas aí você fica também vinculado e ligado à estratégia de alguém, né? Claro, se você quiser mais conforto, mais comodidade, quiser aproveitar o conhecimento de alguém mais experiente, seguir uma carteira de uma corretora ou de um fundo de investimento em ações pode ser a melhor alternativa, não tem nada errado nisso. Lembra do começo do vídeo, não há certo e errado no investimento, né? Errado é você deixar o dinheiro na poupança. Errado é você não rentabilizar o fruto do seu trabalho, o suor do seu esforço. Agora, se você está remunerando o seu capital de maneira acima da Selic, se esse for o seu objetivo, ou acompanhando o índice Bovespa, seguindo algumas carteiras já prontas, não tem problema nenhum, né? Só você sabe aquilo que é melhor para você. Mas você pode começar nessa estratégia e com o tempo estudando paralelamente formas de escolher
outros papéis para que você monte as suas próprias carteiras, tá? E aí vem sempre uma brincadeira. Como é que a gente escolhe as ações, né? Qual é a melhor forma de ganhar dinheiro com as ações? É simples, né? A gente sempre fala que é uma forma muito simples. É você comprar barato e vender caro, né? Quando a gente fala isso, as pessoas dão risada, brincam e tal, mas via de regra, é isso que você precisa fazer, né? Comprar barato e vender caro. A arte, né, está em identificar quando é caro e quando é barato, óbvio, né? E por que o preço das ações oscila ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo do ano? Porque várias visões diferentes de mercado acreditam em coisas diferentes. E a gente é assim no dia a dia, né? Não há nada de errado nisso. Não há uma distorção, não é né? Eu vejo muita gente falando de especulação como algo negativo e eu não vejo assim, porque se não fosse os especuladores, as pessoas que entram no mercado para comprar e vender ações com mais rapidez, a gente tinha muito menos liquidez e isso seria ruim para o investidor de longo prazo, o investidor buy hold. Então, cara, todo mundo que está no mercado fazendo as suas operações tem o seu papel e um papel importante dentro do mercado. Então, eu tenho uma visão, enxergo que as ações da Petrobras está cara. Porém, um fundo de investimento estrangeiro olha para o mesmo papel e faz as suas contas e acredito que aquilo está barato, né? Então eu, quando olho para esse papel, vou querer vender, o fundo vai querer comprar, né? E aí isso vai gerando essas oscilações. Estou dando um exemplo aqui bem simplão, mas é para você entender que a gente olha para a mesma coisa, né? Nós temos essa característica. Às vezes a gente olha para um carro, por exemplo, você está precisando comprar um carro, né? Eu olho para aquele carro, olho para aquele preço e acho caro. E você pode olhar para aquele carro, para aquele preço e achar que está barato. Por mais que exista tabela FIPE, por mais que exista um mercado disso, cara, cada um sabe de si, cada um sabe a necessidade, cada um sabe o mercado que lhe espera, enfim, não há nada errado disso. As chances são que todo mundo no longo prazo aí acaba encontrando uma forma de fazer os seus negócios de maneira rentável, né? Porque se alguém compra sempre caro, vai tomar prejuízo e vai ver que aquela estratégia não está funcionando, ele precisa encontrar outros mecanismos, tá? Então, eu comecei com uma brincadeira, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente tem que comprar barato para vender caro. Em alguns casos, a gente nem vende, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem Warren Buffett, né? Que é o investidor mais rico do mundo. Investidor, né? A estratégia dele cara, eu vou analisar as empresas de tal forma que eu queira me tornar sócio daquela empresa. Eu quero botar o pé lá dentro, ter poder de decisão, receber os dividendos, quero que a empresa cresça, lucre, assim como a gente faria em qualquer negócio que a gente tivesse, que a gente fizesse aí na sua cidade, que você fizesse aí na sua cidade. Então, se você abrir um consultório médico em sociedade com outros médicos, você quer que aquele negócio seja próspero, você vai querer ter o poder de decisão, você vai ser sócio na prática. O Warren Buffett tem essa característica. Ele procura as melhores pechinchas no mercado, que tem um potencial de recuperação, que tem um potencial de crescimento, e vai ficando com aquelas ações porque ele acredita no crescimento da empresa, ele acredita que aquilo é um bom negócio ficar ali. Então é o maior exemplo que a gente tem, por exemplo, de buy and hold, que é um cara que compra e segura, né, na tradução literal. Então existe essa estratégia e existe a estratégia de você tentar aproveitar melhores momentos para comprar e para vender, né? Você não precisa segurar para o resto da vida. Mas antes da gente continuar, eu queria falar sempre assim. A gente falou no começo que existem várias estratégias para negociar as ações, que você pode ser
um buy and hold, que é esse que compra, escolhe, tem muito mais trabalho para escolher a empresa, mas depois que escolhe, casa com ela e vai até que a morte o separe. Você tem pessoas que gostam de aproveitar oscilações, ou seja, compra hoje, compra hoje, vende amanhã, quer aproveitar apenas oscilações. Ela não tá, esse tipo de investidor está pouquíssimo interessado se a empresa vai dar lucro, se a empresa está numa boa estratégia, enfim. Essa não é a preocupação dele é ganhar dinheiro com oscilação. Comprar barato, vender caro, ou vender caro e comprar barato. Né? E tudo isso que a gente está falando aqui tem o foco para as pessoas que querem não ser um day trader, não ser um operador louco, não no sentido pejorativo, mas aquele cara que faz muitas operações diariamente. O foco não é esse, e tampouco é para aquele cara que teria a visão semelhante à do Warren Buffett, que compra e segura. Essa é uma visão que a gente tem para você que quer montar uma carteira, não ficar eternamente com as ações, em momentos de baixa tentar antecipar essa baixa para poder comprar com melhor oportunidade. Tem muita gente que gosta de operar a mesma ação, né? Mesmo que seja para longo prazo. Então eu gosto da Ambev, então eu vou comprar a Ambev porque eu gosto dela. Porém, eu a partir desse momento eu vou seguir os balanços, vou seguir as notícias, vou seguir o mercado, vou saber o setor, como é que anda, como é que não anda, para que eu identifique o melhor momento de venda. Porque as ações sempre vão cair. Um dia sempre vão cair. Né? Nada sobe eternamente, nem cai eternamente. Então o mercado é feito de oscilações, de sobes e desces consecutivos, às vezes mais sobes do que desces, e às vezes mais desces do que sobe, depende da conjuntura econômica, da conjuntura do setor, da saúde da empresa. Então a arte é o seguinte: bom, eu comprei a Ambev a 100, porque eu vi lá nos indicadores, eu estou já acompanhando há algum tempo e vi que a R$100 ela estaria barata. Eu vou lá e compro. E eu acredito que essa ação estaria num preço justo a 120. Sei lá, 20%. Ela estaria ali no preço justo dela, vamos chamar assim. Chegou no 120, por que não vender? Né? As ações podem continuar subindo? Pode. Você pode deixar de ganhar? Pode. Mas a probabilidade que em algum momento essas ações voltem para que você consiga comprar abaixo dos 120 e não perder custo de oportunidade com aquele papel é grande. Né? Enquanto você vendeu a Ambev e colocou aquele dinheiro no bolso, você pode garimpar outras boas empresas, outras empresas baratas, comprar empresas baratas enquanto a Ambev não cai, por exemplo. É uma outra estratégia. É certo, é errado, tem gente que vai dizer que é certo, tem gente que vai dizer que é errado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou daquela política que eu já falei para vocês, não tem certo e errado, o que é certo é o que é bom, melhor para você. E outra coisa, né? Muitas pessoas ignoram o fato de que dá para perder, né? Não é que ignoram, mas uma empresa pode cair muito, né? A gente passou por uma crise, a última grande crise, que foi assim de magnitude assim surreal, foi na crise de 2008, né? Em que a gente via ações caindo dia após dia, semana após semana, mês após mês. Fez o índice Ibovespa sair de 74 mil para 29 mil, né? Ou seja, caiu, não é que caiu, despencou. Então, se o índice despencou, você imagina como é que as ações se comportaram. E aí, esses são os momentos de pinchincha, né? Em que o pânico não pode tomar conta. Então, se você souber a hora certa de sair, você pode aproveitar. Enquanto está todo mundo chorando, você está aproveitando as oportunidades. Que foi, por exemplo, o que o próprio Warren Buffett, que eu citei aqui agora há pouco, fez. Quando o mercado deu essa queda, ele foi às compras, né?
E eu não sei se essa frase é dele ou de quem porque né, tem muita gente fala coisas que atribuem a ele ou atribuem a outras pessoas. Eu não sei quem é o autor, mas existe uma frase bem bacana que é assim: quando todos estiverem com medo, seja corajoso, e quando todos estiverem corajosos, fique com medo, né? O que isso quer dizer? Quando está todo mundo vendendo, desesperado, falando que o mercado não presta, falando que, cara, agora já era, o mundo vai acabar, fique de olho, porque é lá que moram as oportunidades. Eu não sei se todos lembram. Quem aqui aproveitou, por exemplo, Petrobras a R$4, né? Muita gente aproveitou, mas muita gente não aproveitou. Muita gente ficou olhando, acreditando que a Petrobras ia falir, ia quebrar, e não aproveitou. Então, agora, se você tem estratégia, se você tem visão, está acompanhando, está ali olhando os indicadores daquele papel, e tem um plano B de saída, né? Muitos no mercado chamam de stop, por exemplo, você pode aproveitar muitas oportunidades de ganhar bastante dinheiro, né? Então, fica aí essa observação. Bom, e aí a gente vem, né, continua nessa busca do que comprar. Como é que você... o que você precisa fazer para comprar boas ações? Primeiro é começar a acompanhar, né? Ou você vai confiar na opinião de alguém, no relatório de alguém, de uma corretora, de uma casa de análise, no seu cunhado, ou você vai acreditar em alguém, ou você mesmo pode botar a mão na massa. E na minha opinião, pode ser a melhor coisa, porque você vai gostar dos setores que fazem mais sentido para você. Você provavelmente gosta de algum setor mais específico, que você acompanha mais no seu dia a dia, fora de bolsa. Então pode ser que seja uma estratégia bacana. E aí você precisa começar a acompanhar os balanços das empresas que você está ali pesquisando. Os balanços são trimestrais, eles devem, são obrigatórios a sua divulgação pela CVM. Então você pode... mas sai um balanço lá com um monte de sopa de letrinha. Cara, você não precisa entender tudo que está lá. Você precisa ver poucas coisas. A gente não vai entrar aqui no mérito hoje sobre indicadores e tal. Mas assim, vamos falar bem rapidinho sobre 2, 3 indicadores que você pode olhar, que você pode acompanhar, para que isso faça algum sentido para você, e ao longo do tempo você vai aumentando esse conhecimento. Por quê? Porque se você acompanhar os balanços, você vai começar a ver diferença de um balanço para o outro. Você vai começar a ver diferença se a empresa está subindo, se a empresa está crescendo, se ela está seguindo as estratégias que ela divulga, se ela está estagnada, se ela está dentro da média de crescimento do setor, se ela está abaixo, se ela está acima, né? Enfim, o balanço é um termômetro que mede a febre da empresa, né? E você é o cara que pode aproveitar desses momentos. Então, passe a acompanhar os balanços, isso é fundamental, né? Por quê? Porque você vai passar a tomar suas decisões baseado nos fundamentos da empresa. É uma linha que a gente tem no mercado, que a gente chama de fundamentalista, que é aquela que olha os fundamentos da empresa, olha se ela está dando lucro, se a receita operacional está crescendo, se o mercado é promissor, se o mercado dela tem futuro, se o setor é muito ou pouco competitivo, se ela está ganhando ou perdendo espaço. Enfim, é baseado nisso que as pessoas tomam decisão. E se você parar para pensar, seria baseado nisso que você tomaria, por exemplo, uma decisão de ser sócio de um negócio local aí na sua cidade. Tem um amigo que tem um restaurante e está precisando de um sócio. O que você vai fazer? Você vai olhar tudo isso. Mercado de restaurante na cidade é bom ou é ruim? Como é que está a saúde financeira dessa empresa? Ela tem lucro? Ela tem prejuízo? Tem fluxo de caixa?
os clientes, a receita dela vem da venda de refeições ou vem da venda de cigarro? Você vai analisar tudo isso para tomar uma decisão de compra, né, de investir naquele restaurante ou não. E as pessoas tendem a complicar a vida quando está falando de ações. A gente faria a mesma coisa no nosso tradicional, no nosso mundo dos negócios, na nossa cidade, por exemplo. Então, passe a olhar para as empresas como você olharia para qualquer outro negócio, né? Não é tão difícil, não é tão complicado. Normalmente, quando se divulga balanço, a sua própria corretora vai esmiuçar um relatório sobre aquele balanço. Aí você pode tomar aquilo como base e olhar os indicadores, comparar com o anterior, ver se a empresa está dentro daquilo que você espera. Se ela não tiver, amigão, cara, tchau, tira seu dinheiro de lá e bota em outra. Se tiver, de repente coloca mais dinheiro, né? Não tem, essa é a coisa bacana do negócio, né? Você consegue pôr e tirar dinheiro com muita facilidade. Você não precisa, né? Enquanto na estratégia de você comprar o restaurante a burocracia é gigantesca, né? O estresse é gigante. Aqui no mercado não, cara, não tá dando bom, um abraço, né? Então, e sempre naquela filosofia, as empresas listadas em bolsa têm um único objetivo fundamental: gerar valor e riqueza para os acionistas. Então, as empresas perseguem, pelo menos deveriam perseguir isso, e perseguem, a maioria das empresas perseguem. É que algumas conseguem, outras não. Algumas têm gestões melhores, outras não. Algumas estão passando por momentos setoriais mais complexos, outras estão passando por momentos setoriais mais promissores, e aí eles crescem ou não. Enfim, isso é o que você precisa analisar, né? Então, por exemplo, vamos falar num setor que tem se falado muito, né, de um tempo para cá, que é o setor de varejo. Por quê? Porque a gente acredita, o mercado acredita, né? Isso se o coronavírus não atrapalhar muito, acredita que o mercado deva crescer, que o Brasil deva crescer, né? O que significa crescer? Significa que as empresas vão vender mais, consequentemente vão contratar mais, consequentemente vai ter mais dinheiro na economia, consequentemente elas vão vender mais ainda, e assim elas vão crescendo, né? Então, qual é o setor que se beneficiaria mais rapidamente com esse crescimento? A resposta é meio óbvia: o setor de varejo. Por quê? Porque as pessoas com dinheiro no bolso vão comprar móveis para casa, vão comprar roupas, vão comprar mais no mercado, vão comprar sapato, vão comprar bens de consumo que é vendido no varejo, né? Então, essa mesma visão que você tem para o varejo pode servir para outras coisas. O setor imobiliário. Como é que está o setor imobiliário? Eu acho que está assim, assim, assado. É um momento que também, que se crescer, pode ser num segundo momento um setor que cresça. Por quê? Porque o crédito vai ficar mais abundante, as pessoas vão ter mais dinheiro, elas vão querer comprar mais a sua casa própria, e pode ser que o mercado engrene de novo. É um raciocínio, né? Não quer dizer que está certo ou errado, só para você entender como é que você vai nessa lógica. O setor de aviação civil vai se beneficiar com o crescimento? Talvez. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais dinheiro, vão viajar mais, as empresas vão contratar mais, vai ter mais funcionário, vai ter mais viagens de negócio, vai ter mais viagens de férias, e elas vão ter mais vendas de passagem. Legal. Mas e se tiver uma crise internacional, os voos internacionais ficarem ruins, né, com a crise internacional o dólar subir demais? É bom para o setor aéreo? Cara, não é bom. Por quê? Porque a área internacional vai ficar ruim, o dólar quando sobe é ruim para as empresas aéreas, porque os custos são em dólar, e aí elas têm mais custo, tem mais custos e menos renda, ou seja, uma combinação perfeita para um resultado ruim. Então é esse tipo de análise que a gente tem que fazer, né? E aí você vai escolher o seu setor, vai escolher a sua empresa, vai escolher aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que você tem mais conhecimento. Às vezes você é da área médica, quer escolher empresas de saúde. Às vezes você é da área de imóveis, quer escolher empresas de imóveis. Às vezes você é do varejo, né, tem uma visão mais de varejo, quer escolher empresas de varejo. E por aí vai.
tá? Então entenda que as empresas têm esse objetivo no final das contas, que é gerar valor e riqueza. Gerar valor e riqueza. Esse é um mantra que as empresas gritam internamente todos os dias, né? E aí você precisa ficar ligado, né? Eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso serve para você escolher as empresas para comprar, mas também serve para vender, né? Então eu acabei de falar do varejo aqui, essa análise que eu fiz do varejo rapidinho. Você entende que deve comprar ou que deve vender, né? Dá a entender que deva comprar, né? Eu não estou fazendo recomendação aqui, a gente está só batendo um papo e fazendo uma conjuntura sobre futuros cenários, possíveis futuros cenários. Não quer dizer que vai acontecer, eu só quero te dar exemplo de como no dia a dia a cabeça de alguém que quer comprar e vender deveria funcionar. Então, agora vamos supor que seja, né, a gente fez as nossas compras, compramos ações de varejo, estamos lá surfando a onda, e de repente, daqui a 2, 3 anos, que aliás, tudo isso que nós estamos falando aqui faz sentido para investidores de longo prazo, né? Esse discurso de análise de empresas, de indicadores, de setores, de conjuntura e tal, serve para quem vai ficar no longo prazo com a empresa. E o que é longo prazo? Também é outra discussão. Mas eu vejo que no mínimo 12 meses, no mínimo 1 ano, para começar a gente brincar de longo prazo. Mas, via de regra, longo prazo é coisa de anos, né? Então, tudo isso que a gente está falando serve para você analisar a compra e analisar a venda. Suponhando, né, voltando ao exemplo, supondo que a gente comprou as ações de varejo, agora em 2020, chegou lá em 2022, a gente ganhou muito dinheiro com as ações de varejo, e a gente começa a ver uma sinalização de que o mercado pode desaquecer. Sei lá por quê, né? Nós estamos fazendo um exercício de futurologia pedagógica, né? Então, chega lá em 2022, seja lá por que razão, uma crise mundial, um desaquecimento interno, ou alguma expectativa nas eleições que não, né, que seja ruim para o Brasil, sei lá o quê. Comece a se enxergar o aumento do desemprego de forma lenta, empresas demitindo mais. Bom, do mesmo jeito que o crescimento impacta no varejo para o bem, impacta para o mal. A partir do momento que as empresas começam a ter dificuldades para vender, o lucro começa a diminuir, o que elas começam a fazer? Começam a demitir, as pessoas começam a ter menos capital, menos dinheiro, elas vão comprar menos no mercado, comprar menos nas lojas, e aí o varejo vai ter, obviamente, uma retração, uma estagnação, né? Aí é o momento de você analisar, bom, eu comprei lá em 2020, agora em 2022 eu estou com 20, 30, 40, 100% de lucro nessa empresa. Vale a pena eu pagar para ver uma possível crise? Não, na minha opinião não vale a pena. Então faça suas análises, analise, de repente você pode diminuir o tamanho da sua posição naquele papel, realizar um pouco de lucro e procurar outras oportunidades. Sempre tem oportunidades no mercado, sempre tem empresas subindo, né? E numa catástrofe que possa acontecer, uma outra crise mundial onde está tudo despencando, o mundo está caindo. Cara, bota o dinheiro no bolso e vá às compras na hora que tiver todo mundo com medo, tá? Mas e o valor para vender? Como é que você sabe, né? Quando você começar a analisar os balanços, você vai chegar à conclusão de que as empresas têm um preço justo, né? Tem alguns indicadores que te dão essa visão de que, olha, a empresa hoje está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Então, o que é isso, né? Significa que o valor das ações estão sendo vendidas abaixo do valor que todo o seu patrimônio, todo o seu balanço, ali no resultado, o valor dela, se dividida pelo número de ações, é maior do que o valor que está sendo cotado em bolsa.
Isso pode ser uma oportunidade de compra, caso você acredite que isso seja algo momentâneo, que seja algo temporário, que o setor está muito ruim, mas que não vai ficar assim. Enfim, aí é uma questão sua. Então você vai chegar nessa conclusão, olha, tá barato, mas e agora? Será que eu aposto, eu compro, apostando que a empresa vai recuperar? Obviamente, quando a gente fala isso, tem que ser uma empresa séria, com gestão séria, com entrega de resultados, enfim. Isso aconteceu com a própria Petrobras, quando eu falei aqui. Ela chegou a um ponto que estava tão barata que as pessoas não acreditavam de estar barata e elas ficavam com medo de comprar porque estava barato demais. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque não dá para saber se a empresa vai falir ou não. Claro que não dá para saber. Naquele momento ali, se eu tivesse todo o capital do planeta, talvez olhando para trás, olhando tudo que aconteceu, fica fácil. Na hora que você está ali, é difícil de repente tomar algumas decisões. Por isso que é bom você acompanhar a vida da empresa, porque você sabe o histórico, sabe o que está acontecendo, sabe o que está acompanhando. De repente teve uma mudança de gestão, e a empresa estava tendo um desempenho ruim, mas aí mudou a gestão, esses novos gestores são mais focados, mais comprometidos, fazem os ajustes que tem que fazer, e se você apostar nessas empresas nesse momento, você pode ganhar com isso. Então, cara, é entender ao longo do tempo, isso você só vai entender acompanhando as empresas, quanto vale essas empresas, né? Não adianta você ficar com achismo, né, que é o que eu mais vejo. As pessoas falam, mas a ação X está barata. Tá, mas está barata por quê? Cara, porque já valeu R$40, hoje ela está 10. Tá, mas vai lá no balanço, vê se esses R$10, se ela está valendo 10, é porque alguma razão tem. Vai buscar qual é a razão que essa ação está valendo 10, né? Mas a empresa é grande e tal. Vai lá olhar, porque se está valendo 10, o mercado é soberano. O mercado bota preço, se ele bota um preço é porque aquele preço é o que vale, tá? Então, pode ser por conjunturas específicas, acionistas que se desfazem, que saem da empresa, setoriais, enfim, a razão é difícil a gente falar todas aqui, mas vai lá ver, vai no balanço, vai acompanhar, você consegue acompanhar balanços anteriores, ver qual é que é a trajetória, o lucro está caindo, não para de cair, liga o alerta, de repente seria mais vantajoso você comprar quando os lucros pararem de cair e começarem a subir. É uma maneira, tá? Então, assim, acompanhe os papéis. Esse é o principal recado, a principal recomendação que eu faria para quem quer seguir nesse mundo aí dos investimentos. E, assim, o setor. Eu já falei mais ou menos sobre isso, mas o que você deve analisar na empresa? A estrutura da empresa, a estrutura econômica, ou seja, aquela que afeta todas as empresas, a estrutura da porteira para dentro, né, que é como a empresa é gerida, e a do setor, né? Então, se você analisa uma empresa em que só ela está ruim no setor, sinal amarelo, sinal de, cara, tá todo mundo bombando e ela não está bombando, é porque alguma coisa está errada. Gestão ruim, más escolhas na estratégia, algum projeto que não deu certo, enfim, fica de alerta, né? Agora, se o setor está bombando e a sua empresa está, né, e a empresa está bombando junto, ou está bombando acima da média, né? Porque você vai olhar lá o setor, vamos voltar no setor aéreo, tem 3, 4 empresas no setor aéreo. E a empresa A está crescendo 5, 10%, a empresa B 6, 7%, a empresa C está crescendo 20%. Claro que aquela empresa C ali está com alguma coisa diferente, uma gestão, uma oportunidade, uma parceria, um projeto, algo que faz com que o desempenho dela naquele setor seja acima da média. Qual que é a sua função? Ficar acompanhando esse desempenho, porque ele tende à média do setor.
né? Porque senão todo mundo vende as outras para comprar outra. Então né, assim como as empresas não lucram, as ações não sobem para sempre, por quê? Porque os lucros não são constantes para sempre. Nenhuma empresa vai ter 20% de lucro ao ano de forma garantida. É claro que isso uma hora volta. Então a tendência é que essa empresa volte para a média. Então acompanhe o setor, né? Sei lá, setor de... Você tem que fazer algumas perguntas, né? O setor tem futuro? O setor é promissor? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para quem já é um pouquinho mais velho que nem eu. VHS. É uma empresa que fabrica fitas de VHS e está na bolsa. Pô, essa empresa fabrica VHS e não tomou nenhuma atitude ao longo dos últimos 20 anos para mudar isso. Continua produzindo VHS, coisa que ninguém mais compra. É um setor que tem futuro? Cara, óbvio que não. A tendência é que essa empresa, que se não mudar radicalmente, não tiver novos produtos, novas estratégias, enfim, novo tudo, ela vai quebrar, né? Isso aconteceu com grandes empresas ao longo da história, não só no Brasil, mas no mundo. Empresas que fizeram apostas erradas em setores que não foram para frente, né? O setor de fotografia é um grande exemplo disso, né? Qual era a empresa mais famosa de fotografia que a gente conhecia no planeta? Kodak. O que a Kodak é hoje? Cara, ela não é nem sombra daquilo que ela poderia ser, do que ela já foi um dia, como diria Lulu. Então, cara, olha o setor, o desempenho da sua empresa relativo ao setor, o desempenho da empresa em relação à economia e faz as suas análises. Tá? Como eu disse lá no começo, é isso que nós faríamos se fôssemos comprar um restaurante aqui na sua cidade, aqui na minha cidade ou aí na sua cidade. É isso que a gente ia fazer. Olhar tudo. Né? E aí vamos passar para uma parte mais para o final, em que a gente... Que tipo de indicador você pode olhar no balanço? Eu não vou aqui te explicar nada, não vou falar como calcula, qual é a teoria, nada. Porque senão fica muito longo, muito cansativo, meu objetivo não é esse. O objetivo é sempre te dar um norte. E aos poucos a gente vai aprofundando o assunto. Tem um outro dia, um outro episódio, a gente fala só sobre análise fundamentalista, indicadores e tal, a gente aprofunda o assunto. Hoje eu queria te dar um norte, falar, olha, o que é necessário, qual é o checklist básico para você fazer para poder comprar e para poder principalmente vender as suas ações. Então a gente tem, sei lá, a gente tem um indicador que é muito conhecido, que é o PL. Todo mundo fala, qual que é o PL da empresa? Né? Que é o que a gente chama de preço-lucro. Então, quanto menor for esse índice, esse índice de preço-lucro, em tese mais barato está o papel. Né? Então, como é que você vai saber se está barato ou não? É acompanhando essa ação trimestralmente e fazendo. Você não precisa nem fazer a conta, às vezes na divulgação pela sua corretora, ou até no próprio balanço da empresa, vai ter lá o índice preço-lucro. Mês passado veio, sei lá, qualquer número, 10. No mês seguinte veio 9, no mês seguinte veio 8, no mês seguinte veio 7, no trimestre seguinte veio 7. Quer dizer que é uma empresa que está, em tese, por alguma razão, ficando mais barata. E aí você vai olhar outras coisas. Por que ela está ficando barata? Né? Está vendendo menos, é uma conjuntura econômica, é uma conjuntura setorial, né? Tudo isso que a gente já falou. Por quê? Aí você vai olhar o porquê. Primeiro você acompanha, depois vai olhar o porquê. Outra que a gente pode olhar, que é preço sobre valor patrimonial. Né? Que a gente fala P sobre VPA. Né? Uma linguagem um pouco mais técnica. Que é o preço patrimonial da empresa, que se for... que é o preço cotado na bolsa. Então, tá lá, R$10, dividido pelo valor patrimonial da empresa. Esse valor patrimonial você vai encontrar também no balanço. E muitos balanços já vêm com esse número pronto, a corretora também divulga para você. Você não precisa aprender, você não precisa saber como calcula, nossa, o que eu tenho que olhar e tal. Cara, entenda que esses indicadores são importantes,
Anota aí, e como chegar, como calcular, você não precisa entender. Lá no balanço vai ter, se não tiver, provavelmente a sua corretora vai falar sobre ele, e se não falar, ainda tem o atendimento do relação com o investidor. Né? Toda empresa tem relacionamento com o investidor. Se você mandar um e-mail a gente chama de RI da empresa, ela te responde tudo se você for sócio da empresa. Lá, todas as informações que você pedir, ela te dá. Então não se preocupa como calcula isso agora. Tá? O que quer dizer valor sobre VPA é que se tiver abaixo de 1, tá? Se o P sobre VPA, preço sobre valor patrimonial, tiver abaixo de 1, significa que a empresa está naquela situação em que o valor das ações está abaixo do valor patrimonial. E aí pode ser uma baita oportunidade, né? Como pode ser uma baita furada. Como é que você vai descobrir isso? Cara, analisando. Né? Supomos que em alguma medida, sei lá, uma grande empresa conhecida, renomada, com mercado gigante, está passando por algum momento difícil, seja lá qual for, está com esse índice abaixo de 1. Cara, olha o histórico para trás, vê o que está acontecendo, receitas operacionais, gestão, enfim, olha para aquele cenário, veja se há uma perspectiva de recuperação, porque se houver, você pode ir comprando essas ações aos poucos, não precisa fazer uma aposta grande, né? Porque você pode estar comprando uma pichincha, né? E é assim que o Warren Buffett faz. Tem muitas histórias de empresa que ele comprou quase quebrando, quase falindo. Mas por quê? Porque tinha mercado e às vezes estava faltando gestão, estava faltando algo que fizesse aquela empresa aproveitar o mercado que ela tinha na mão. Não era culpa dos produtos, não era culpa do mercado, não era culpa da conjuntura. Às vezes é culpa das pessoas que estão lá. E isso é mais fácil de resolver, porque você troca as pessoas, coloca uma gestão mais competente, injeta, faz um investimento na empresa para ela rodar, e, cara, inevitavelmente ela vai começar a dar o seu lucro, né? Essa é a estratégia do Buffett, por exemplo. Então, pode ser que você esteja diante de uma pichincha, né? Como pode ser que você esteja diante de um mico, que a gente fala. E aí, cara, fica de fora, analisa aquele papel por algum tempo. Se ele continuar caindo, fica de fora. Se você vê que chegou no fundo do poço e está voltando, pode ser um momento de tentar fazer uma aposta nessas ações. Outro indicador que você pode olhar é o dividendo, o dividend yield, né, que a gente fala, que é o percentual que a empresa paga de dividendos, né, sobre o seu valor. Então ela paga. É interessante que se você tiver uma estratégia de comprar ações para receber dividendos, se esse for o seu perfil, você gosta de ações com dividendos, é interessante que esse yield aí, que esse dividendo seja maior que a Selic, né? Porque senão não faz sentido. Então a Selic hoje está 4,5%. Você que gosta dessa estratégia, está numa empresa que paga 3%, cara, não faz sentido. Troca de papel. Veja papel que paga mais que isso, que paga 7, 8, 9, 10 e aí por aí vai, né? Então, isso também está no balanço, você consegue achar essas informações de maneira fácil, na corretora, na empresa, no balanço, enfim, não se preocupe com isso. Mas fica de olho principalmente nesses 3. Esqueci do EBITDA também. EBITDA também é bom dar uma olhada. O EBITDA é o lucro depois de impostos e despesas, né? Então, depreciação, impostos, juros, enfim, você pega o lucro, tira esses componentes e vê quanto que deu ali. Se isso aumenta com o passar do tempo, significa que a empresa está lucrando cada vez mais, né? Então é um indicador também para ficar de olho. Então, PL, EBITDA, preço sobre valor patrimonial e, qual que eu falei? O dividend yield, o percentual de dividendos. Tá, mas aí eu comprei as ações, você analisou, você ficou analisando,
pô, eu fiz tudo certinho, olhei, cara, isso aqui tá bom, é uma pichincha, é uma oportunidade, vou comprar. Mas aí deu ruim. Seja lá por qualquer razão, a aposta que você fez e o mercado provavelmente tenha feito, não vingou. Aquela nova gestão não deu resultado, sei lá o que aconteceu, ou o mundo ficou de ponta cabeça de novo, enfim, não deu certo. O que você faz? E aí tem uma outra frase no mercado que eu vou pedir licença e desculpa, mas eu vou falar porque ela tem um palavrão envolvido, mas eu acho que ela é muito didática e faz todo sentido. Que é a seguinte: comprei alguma coisa, comprei uma ação, comprei um papel, fiz um investimento, deu ruim, cara, aplica a seguinte frase: numa chuva de pica, pega menor que dói menos. Numa chuva de pica, pega menor que dói menos. Desculpa o palavreado, mas isso ilustra o seguinte: o primeiro prejuízo, né, se você realizar o primeiro prejuízo, ele tende a ser menor do que se você ficar esperando. Eu vejo muitas pessoas com medo de realizar prejuízo. Realizar prejuízo não é um demérito, não é algo que vai fazer de você um péssimo investidor. Warren Buffett tem prejuízo em algumas apostas que faz. Ele não ganha sempre. Mas qual que é o segredo do negócio? Qual que é o segredo do negócio? É ganhar mais do que perde no longo prazo. Nas operações que você ganha muito, e nas operações que você perde pouco. Esse é o santo graal, é isso que a gente tem que buscar. E a gente faz isso no nosso dia a dia, né? E acaba não fazendo nos investimentos, porque, cara, você acaba se vinculando àquela análise que você fez, você fala, não, tá barato, o papel começa a cair, e aí quando você desiste, o prejuízo já é enorme, né? E aí fica mais difícil recuperar, você perdeu muito naquela posição, e para você recuperar isso em outros papéis, é mais difícil, vai demorar mais tempo, né? Então, fica ligado nisso, não deixe que o seu emocional, que esse é o seu principal adversário, ele é o seu principal inimigo no mercado de investimentos no geral, é o seu emocional, né? Então tome decisões mais racionais possíveis, baseadas em indicadores, baseados em alguma coisa que tenha um método, que tenha uma lógica, porque se aquilo quebrar a lógica, quebrar o seu método, você já sabe o que tem que fazer, é sair fora, né? Saber realizar um prejuízo é tão importante quanto saber escolher boas ações. Você não vai acertar sempre, eu posso te garantir isso. Você não vai, eu não acerto, Warren Buffett não acerta. Quem é você para acertar? Não vai acertar todas as vezes, tá? Você vai perder dinheiro. O importante é que você perca menos do que ganha. Parece meio óbvio, parece ridículo a gente falar isso, mas esse é o principal segredo dos grandes investidores. Se você parar para analisar a vida e a biografia dos grandes investidores, de gente que ganha dinheiro no mercado, você vai ver que é assim. Eles nunca perderam dinheiro? Claro que perderam. Mas acaba sendo tão pequeno na sua história, na sua trajetória, porque as escolhas certas alavancam demais os seus rendimentos. Então, aprenda essa lição. Não é fácil, não é simples, realizar prejuízo dói, mas é necessário, né? É melhor você perder a pontinha do dedo do que perder a mão, do que perder o braço, do que perder a vida, né? E, paralelo a isso, né, para a gente finalizar, fique também de olho no gráfico, né? Toda empresa, né, se você já está no mercado de ações, você sabe disso. As corretoras têm home brokers, você tem ferramentas de análise técnica, que é quando a gente olha para os gráficos de preço das empresas. O que é um gráfico de preço? É a impressão digital do preço ao longo do tempo. Ele mostra o que aconteceu com o preço no passado, né? Mas o que aconteceu no passado não é garantia de que vai acontecer no futuro.
Óbvio que não. Mas nós, seres humanos, temos a tendência de comparação, né? A gente faz muita comparação. E eu sempre dou exemplo, por exemplo, do posto de gasolina. Você que tem carro, que abastece o seu carro com gasolina ou com álcool, não importa. Você passa todo dia na frente de um posto de gasolina e aquele preço oscila. Às vezes você não percebe, mas oscila. Ele um dia tá R$1,50, outro dia tá R$2, outro dia volta para R$1,50, outro dia tá R$1, outro dia tá R$2,50, R$3, enfim. Ele vai oscilando ao longo do tempo. Mas você passa ali todo dia e vê que o preço e abastece seu carro por R$2 o litro do álcool, do etanol. R$2. Aí você passa ali R$2. Passa lá, olha de novo a placa, R$2. Passa lá, olha, R$2. Um dia você passa e o preço está R$1,50. A sua atenção fala, opa, baixou o preço, tá barato. É o que você fala. Você não sabe se está barato de fato, né? Você não sabe quanto o cara pagou, você não sabe mercado de etanol, você não sabe nada. Mas a sua mente fala, putz, tá barato, porque tava R$2 ontem, tava R$2 a semana passada, tá R$1,50, na volta eu vou parar aqui e vou abastecer, vou aproveitar esse preço. Isso acontece no mercado de ações. As pessoas olham também preços, né? Os analistas gráficos, muita gente olha para preço. Então, as ações, né, da Petrobras estão sempre ali na casa dos 40, né? Chutando aqui. É sempre valores fictícios, tá? Tá sempre na casa dos 40. E aí um dia, sei lá, tá 25. Fala, pô, vou comprar esse negócio aqui, tava 40 ontem. Então tem gente que toma decisão baseada no preço, sem olhar indicador, sem olhar nada. Fala, putz, vou comprar. Né? Então, isso vai deixando marcas no gráfico. A cada preço que aquela ação vai oscilando, ela vai deixando marcas no mercado e vai formando um gráfico. Então você pode olhar o gráfico para te ajudar a escolher. Suponha que você olhou as ações que você gostaria, analisou os indicadores e chegou a uma conclusão de que, cara, essa aqui é uma boa ação para comprar. Você vai lá comprar na hora? Eu nunca faço isso, eu não faria isso. Eu ia lá, olharia o gráfico dessa empresa. Bom, eu escolhi a empresa. Eu escolhi com quem eu quero casar. Agora eu vou escolher a data do casamento. Então eu vou lá, olho no gráfico e vejo se os preços estão se comportando de acordo com os fundamentos. Porque nem sempre no curtíssimo prazo isso acontece. Porque às vezes pode acontecer de ter algum grande player operando naquele papel, às vezes pode acontecer de uma conjuntura assim, de curtíssimo prazo que está mexendo naquele valor, alguma notícia, alguma mudança, algo que faz o preço estar um pouco diferente do que o fundamento está falando. Isso acontece, né? Por qualquer razão, pode ser que você olhou lá, o negócio está uma pichincha, né? Tá barato no balanço. Fala, nossa, cara, isso aqui é um papel que dá para comprar, tá barato. Aí você olha no gráfico, não está refletindo aquele preço. A tendência é que no médio e longo prazo esses preços convirjam. Em algum momento eles vão convergir. E aí você pode esperar, falar, não, eu não vou comprar agora, porque se eu comprar agora, pode ser uma péssima hora para comprar. Por quê? Porque ele vai tender a cair, vai tender a buscar aquele preço que está no fundamento e eu vou amargar prejuízo durante um tempo. Então vou esperar um pouquinho. Então essa é a melhor analogia que eu gosto sempre de fazer. Análise fundamentalista é aquela que vai dizer com quem você vai casar. E análise técnica é aquela que vai marcar a data do casamento, quando você vai casar. Então, com essa filosofia de boteco, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido, de alguma forma, entender um pouquinho esse mecanismo, entender um pouquinho como você pode escolher os seus ativos, quando identificar que eles estão baratos, quando identificar quando eles estão caros, e fazer as suas vendas. E aqui vai um recado final. Se você não quiser vender nunca, não venda. Né? Faça suas escolhas, faça boas análises, monte a sua carteira e faça igual o Warren Buffett faz. Viva de dividendos, né? Compre mais
ações em momentos de queda, aumente a sua carteira e assim você segue, tá? Não há nada errado nisso. Não é a maneira que eu faço, não é a maneira que eu gosto, mas também não julgo quem faz, não acho nada errado nisso, tá bom? Espero que tenha feito sentido, mais um episódio para vocês. Na próxima segunda-feira a gente aborda mais um assunto. Na quarta-feira esse episódio vai estar disponível no podcast. Espero que você tenha gostado. Vai lá no meu canal do YouTube, curte o vídeo, dá um se inscrever, aciona o sininho para que você possa receber as minhas atualizações. Se você quiser entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram, @roberto.francischini. Me manda um direct, manda sua dúvida, faz alguma sugestão de tema, mete a boca, sei lá. Entre em contato comigo que a gente troca uma ideia, beleza? Grande abraço para vocês, uma ótima semana e até mais.